A tela brilhante revelou a verdade. Mal posso esperar por hoje à noite. No lugar de sempre, às 8. A desculpa do Clube do Livro foi genial. Jay. Em seguida, o grupo de bate-papo das amigas. Façam dele o vilão. A voz de Sarah, vinda do quarto, cortou o silêncio. Dale, você está pronto? Não quero me atrasar para meu celebração. A ligação chegou às 14h17 de uma terça-feira. Dale Peterson estava sentado em seu cubículo na Prairie Innovations, o escritório de Chicago, observando a cidade através das janelas de vidro. A voz do vice-presidente do outro lado da linha era precisa, de parabéns. Diretor de Desenvolvimento de Produto, São Francisco, uma posição que ele almejava há 2 anos, desde que os rumores sobre a expansão para a costa oeste começaram. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, um breve e genuíno momento de triunfo. Então o sorriso se fechou. São Francisco. Ele pensou em Sarah Miller, em seu apego feroz e inabalável a Chicago, a sua família, aos seus amigos, a vida que havia construído ali. O pavor se instalou em seu peito, um peso frio substituindo o calor anterior. Sarah chegou em casa pouco depois das 6, com sua energia contagiante de sempre ainda mais forte. O cheiro de chuva de primavera e algo floral a acompanhou até o apartamento. Ela largou sua bolsa enorme no balcão da cozinha, derramando um pouco do conteúdo. Seu rosto estava corado, seus cabelos escuros levemente úmidos por causa da umidade. Você não vai acreditar, disse ela, com a voz melodiosa. A campanha da Sterling. Conseguimos. A maior conta do trimestre. Ela não esperou por uma resposta. Minha equipe quer comemorar hoje à noite, no Grand House, às 8 horas. Você tem que vir. Dale a observava, as palavras sobre São Francisco já formando um nó em sua garganta. Ele pigarreou. São ótimas notícias, Sarah. Ótimas mesmo. Ele fez uma pausa. Eu também recebi uma ligação hoje. O sorriso dela, amplo e espontâneo um instante atrás, vacilou. Seus olhos, geralmente tão diretos, pareceram perder o foco por uma fração de segundo. A Prairie me ofereceu o cargo de diretora, em São Francisco. O ar na cozinha ficou pesado. O som do trânsito lá fora pareceu ficar mais agudo. As mãos de Sarah, que estavam tentando alcançar um copo, congelaram no ar. Seu rosto, um instante antes tão radiante, tornou-se uma máscara. São Francisco? Sua voz era monótona. Ela se virou completamente para encará-lo, endireitando os ombros. Você sabe como me sinto em relação a isso, Dale. Meu trabalho, minha família, meus amigos estão aqui. Toda a minha trajetória profissional está em Chicago. Os argumentos familiares, ensaiados e aprimorados ao longo de meses de discussões hipotéticas, começaram. Ele tentou lidar com a situação de forma racional, com o peso do futuro deles. Isso é patrimônio, Sarah. Um passo à frente de verdade. É o tipo de mudança que nos prepara para o futuro. Uma casa melhor. A chance de formar uma família em um lugar com mais oportunidades, às vezes fora da cidade. Ele a observou atentamente. Os ombros dela se tensionaram ainda mais. Ela se virou, caminhando até a janela de costas para ele. Eu só preciso de um tempo para pensar sobre isso, Dale, disse ela com a voz abafada pelo vidro. Então, quase imediatamente, ela pareceu se livrar daquele choque. Uma mudança repentina e brusca. Preciso me arrumar, disse ela, com a voz agora mais leve, quase leve demais. Ela se moveu pelo apartamento com uma energia rápida e determinada. No quarto, ele ouviu o farfalhar das roupas, gavetas abrindo e fechando. Ela saiu alguns minutos depois, segurando um vestido que ele não reconheceu. Era um verde esmeralda profundo, de um tecido sedoso que se ajustava às suas curvas de uma forma que seus vestidos de trabalho habituais jamais faziam. Era mais ousado, incomum. Vestido novo? Perguntou ele, encostando-se no batente da porta. Ela olhou para ele pelo espelho, os olhos brilhando por um breve instante, quase imperceptível. Um lampejo de algo que ele não conseguiu definir. Irritação? Culpa? Antes que ela exibisse um sorriso exagerado. Só uma coisinha que comprei semana passada. Pensei em me dar um presente, para a comemoração. Ela borrifou um perfume novo, algo mais intenso, mais picante do que seu aroma cítrico habitual. O cheiro pairava no ar, enjoativo. O celular dela vibrou na cômoda, uma vibração rápida, quase silenciosa. Ela o pegou imediatamente, o polegar pairando sobre a tela, silenciando a notificação sem nem olhar. Seus movimentos eram fluidos demais, praticados demais. Um nó gelado se formou no estômago de Dale, apertando a cada movimento cuidadoso que ela fazia. O próprio celular dele vibrou naquele instante.
Ele o tirou do bolso. Era Mike Schmidt, um cara da Prairie Innovations, um amigo casual, não muito próximo. A mensagem dizia: "E aí, pessoal, onde vocês estão? Ouvi dizer que vocês iam se juntar à equipe da Sarah hoje à noite no The Grain House. Só o Gary e a Beth da Harvest Creative estão aqui. Ninguém mais da equipe da Sarah." O sangue de Dale gelou. Ele encarou a mensagem, depois as costas de Sarah enquanto ela ajustava a alça do vestido. Gary e Beth trabalhavam para uma agência concorrente que ocasionalmente fazia parcerias em projetos. Não para ela e equipe. Não se trata de uma comemoração pela conquista de uma conta importante. De repente, uma enxurrada de pequenas memórias desconexas veio à tona, coalescendo em uma clareza nauseante. A noite das garotas de um mês atrás, que Megan havia mencionado casualmente, não aconteceria. Connie, outra amiga, confirmou que ela estava viajando. As repetidas reuniões até tarde de Sarah, que se estendiam noite adentro, frequentemente seguidas por um aroma fraco e desconhecido em suas roupas. Não o floral do escritório, mas algo almiscarado, masculino. Os telefonemas rápidos e sussurrados. O jeito como ela protegia o celular, sempre com a tela para baixo, sempre em sua mão. As mensagens secretas. Uma determinação fria e inflexível se instalou. Ele caminhou até a mesa onde o laptop de Sarah estava fechado. Era um velho hábito, quase um conforto, usar a senha compartilhada, aquela que haviam escolhido anos atrás, para tudo. Ele abriu a tampa. A tela se iluminou, exibindo a área de trabalho dela. Seus dedos se moveram sem pensar, abrindo o cliente de e-mail dela. Ele pesquisou, uma palavra-chave vindo à sua mente das profundezas de uma conversa quase esquecida de anos atrás. Joshua Wise, o ex-namorado dela da faculdade. O nome lhe causou uma dor breve e aguda no peito. Apareceu uma conversa arquivada. O remetente estava listado como Joshua Wise, mas a primeira mensagem da conversa se referia a ele como Clay. Dale clicou para abrir. A mensagem mais recente era de hoje, às 16h15. Mal posso esperar por hoje à noite. No lugar de sempre, às 8. Ainda não consigo acreditar que conseguimos manter isso acontecendo bem debaixo do nariz dele. A desculpa do clube do livro foi genial. Jay. Dale sentiu o sangue fugir do rosto. Jay era um apelido para Joshua. Ele rolou a tela para baixo com a respiração presa na garganta. Dezenas de e-mails, remontando a 6 meses. Casuais no início, depois cada vez mais íntimos. Encontros, piadas internas, menções a noites compartilhadas, momentos roubados, jantares clandestinos. Os detalhes pintavam um quadro de uma farsa cuidadosamente construída. Uma vida paralela que ele desconhecia. Seu olhar desviou-se para o celular dela, ainda sobre a cômoda. Ele sabia a senha. Pegou o aparelho, encontrou as mensagens de texto. Viu um bate-papo em grupo com o título Clube do Livro. Abriu. As mensagens mais recentes eram do início daquela tarde. Megan. Então, o que você fará se ele realmente aceitar aquele emprego em São Francisco? Connie. Sarah. Não sei. O Clay quer que eu fique. Mas não posso simplesmente terminar com o Dale sem um motivo. Vou usar São Francisco como minha saída. Vou fazer dele o vilão. Mais emojis de risada. As palavras ficaram gravadas em sua mente. Fazer dele o vilão. Tudo era uma atuação calculada. Os argumentos cuidadosos, a angústia fingida, a mudança repentina de humor, tudo planejado para manipulá-lo, para criar uma rota de fuga onde ela permanecesse inocente. O choque frio foi avassalador, rapidamente seguido por uma fúria abrasadora e intensa que fez suas mãos tremerem. Ele saiu do apartamento, a porta se fechando com um clique atrás dele. Não sabia para onde ia, apenas dirigiu, sem rumo, por ruas que lhe eram familiares, mas que pareciam estranhas. Acabou na beira do lago, as águas escuras e revoltas do lago Michigan refletindo a tempestade dentro dele. As ondas quebravam contra a costa, num ritmo implacável e ensurdecedor. As horas se misturavam na beira do lago. As luzes da cidade começavam a pontilhar o crepúsculo que se aprofundava, refletindo na superfície escura da água. Dale estava sentado em seu carro com o motor desligado e os vidros abaixados, deixando o ar frio e úmido invadir o veículo. Cada lembrança de Sarah, cada risada compartilhada, cada noite tranquila, cada plano para o futuro, agora era filtrado por essa nova e agonizante lente da decepção. 4 anos. 4 anos se repetindo como um arquivo de vídeo corrompido. Ele se lembrou de 3 meses atrás,
de como havia sugerido timidamente que talvez fosse hora de começar a pensar em formar uma família. A reação dela foi uma recusa imediata, quase em pânico. Na época, ele atribuiu isso ao foco dela na carreira. Agora, o motivo era claro. Clay, outro homem. Seu sangue gelou. Ele finalmente dirigiu até em casa, o prédio de apartamentos pairando como um juiz silencioso sob a penumbra dos postes de luz. A chave girou com um clique áspero na fechadura. O apartamento estava escuro, silencioso, pesado com a ausência de Sarah e com o peso de suas mentiras. Ele entrou na sala de estar. Os papéis que havia impresso do laptop dela, as mensagens de texto de Mike, os e-mails, o grupo de bate-papo estavam sobre a mesa de centro, um testemunho cru do desmoronamento de suas vidas. Sentou-se no sofá, a adrenalina correndo em suas veias, deixando suas mãos um pouco trêmulas, e esperou. O relógio do micro-ondas marcava 23h47 quando ele ouviu a chave dela na fechadura. A porta se abriu e Sarah entrou, com um leve murmúrio nos lábios. O aroma daquele perfume forte e enjoativo persistia, mas por baixo ele detectou outro aroma, mais intenso, o de uma colônia masculina, que ele não reconheceu, nitidamente diferente da sua. Ela jogou a bolsa sobre a bancada da cozinha, como fizera antes, com movimentos descontraídos, quase despreocupados. Ela entrou na sala de estar, seus olhos se ajustando à penumbra. "Oi", disse ela, com a voz um pouco rouca, um pouco cansada. Inclinou-se para lhe dar um beijo casual, um gesto familiar que agora lhe parecia uma violação. Ele se encolheu, quase imperceptivelmente, virando levemente a cabeça para que os lábios dela roçassem sua bochecha. Ela pareceu não notar. "Desculpe o atraso. Tive uma noite bem longa no The Grain House. A equipe estava empolgada. Fechamos o negócio com a Sterling, sabe?" Ela continuou falando sem parar, alheia à fúria contida que fervilhava sob sua aparente tranquilidade. Começou a tirar os sapatos de salto, jogando o blazer no encosto de uma cadeira. "Como foi a casa dos grãos, Sarah?" perguntou Dale, com a voz baixa, firme, uma calma cuidadosamente construída. Seus olhos estavam fixos nos papéis sobre a mesa de centro. "Encontrou algum livro bom?" Seus movimentos cessaram. Ela estava de costas para ele, mas ele viu seus ombros se tensionarem. O zumbido parou. Uma pausa de silêncio. Então ela se virou lentamente. A cor sumiu de seu rosto quando seus olhos pousaram na pilha de papéis. Ela abriu a boca e a fechou em seguida. Seu olhar oscilou entre os papéis e o rosto dele, o medo agora eclipsando a alegria anterior. Do que você está falando, Dale?" Ela gaguejou, com a voz fraca. Ele estendeu a mão para os papéis. Sua mão não tremeu ao pegar o e-mail impresso de Joshua Wise, agora Clay. Ele o estendeu. "Isto. Mal posso esperar por hoje à noite. No lugar de sempre, às 8. A desculpa do Clube do Livro foi genial. Jay." Em seguida, colocou a mensagem de Mike por cima. "O Mike do trabalho me mandou uma mensagem. Disse que só o Gary e a Beth estavam no The Grain House, sem comemoração da equipe." Sua voz permaneceu estranhamente calma, cada palavra um golpe lento e deliberado. Sua fachada cuidadosamente construída se desfez. O medo em seus olhos foi substituído por um lampejo de raiva. Você mexeu no meu laptop? Como você se atreve, Dale? Você estava bisbilhotando. Isso é uma invasão de privacidade." Sua voz se elevou, a indignação um escudo desesperado. Ele olhou para ela, olhou-a de verdade. Seu rosto estava corado, seu peito arfava. "Uma invasão de privacidade?" Sua voz era um sussurro agora, rouca de mágoa. "Você sabia, Sarah. Você sabia da minha promoção. Você sabia o que isso significava para mim, e você planejou me transformar no vilão. Você zombou de mim com seus amigos. 6 meses, Sarah. 6 meses de mentiras." Sua voz falhou na última palavra. Uma rachadura silenciosa no controle cuidadosamente mantido. A raiva sumiu de seu rosto, deixando-o pálido e contorcido. Ela cambaleou levemente, como um junco ao vento. Abraçou-se como se tentasse se recompor. Seus olhos se encheram de lágrimas, sua resistência desmoronando. Eu sinto muito, Dale, de verdade. Eu estava tão confusa, eu estava infeliz. Isso simplesmente aconteceu." As palavras jorraram, uma torrente de desculpas desesperadas. "Isso simplesmente aconteceu durante 6 meses, Sarah." A raiva, tão cuidadosamente contida, explodiu. "E você encontrou tempo para planejar sua saída com seus amigos? Rindo de mim?" Ele se levantou do sofá, parando sobre ela.
O aroma almiscarado da colônia estava mais forte agora, uma presença inegável no ambiente. Ela desabou no chão, as pernas fraquejando. Seus ombros tremiam com soluços silenciosos que logo se transformaram em súplicas desesperadas e ofegantes. Por favor, Dale, por favor, me perdoe. Eu vou acabar com isso. Eu juro, vou acabar com isso com o Clay, hoje à noite. Só, por favor, nós podemos consertar isso. Ela estendeu a mão para ele, os dedos frios e trêmulos. Ele olhou para ela, a mulher que amara, que agora se ajoelhava diante dele, quebrada e vulnerável. Mas o profundo vazio em seu peito engoliu qualquer piedade, qualquer desejo de confortá-la. A traição era profunda demais, as mentiras meticulosamente tecidas. Tarde demais, sussurrou ele com a voz desprovida de emoção. Já acabou, Sarah. Deu um passo para trás, afastando-se da mão estendida dela. Não conseguia olhá-la, não agora. Faça as malas, Sarah, e vá embora. Sarah, com o rosto banhado em lágrimas, fez uma última tentativa, embargada pela emoção de argumentar. Dale, por favor, não faça isso. Para onde eu vou? Mas sua voz carecia de convicção, o desespero anterior substituído por uma incredulidade atônita. Ele não respondeu. Ficou ali parado, imóvel, a frieza em seu peito como uma parede impenetrável. Ela finalmente se virou, os ombros caídos, e entrou no quarto. Ele ouviu o som abafado de roupas sendo dobradas, um zíper rangendo. 20 minutos depois, ela reapareceu com uma única mala, sua bagagem de mão. Para onde devo ir? Perguntou ela novamente, a voz quase um sussurro. Seus olhos, vermelhos e inchados, buscavam no rosto dele qualquer sinal de que a expressão dele estivesse mais amena. Na casa dos seus pais, ou num hotel, disse ele com a voz monótona. Sentia-se anestesiado, completamente vazio. Não posso ficar aqui, Sarah. Não com você. Ela o encarou por mais um longo momento, depois assentiu com a cabeça, um movimento lento e derrotado. Puxou a alça da mala e caminhou em direção à porta sem olhar para trás. O clique da fechadura, o baque suave da porta principal do prédio se fechando, ecoou no silêncio repentino. O apartamento parecia vasto e vazio, mas estranhamente, sutilmente mais limpo. O peso opressivo da mentira onipresente havia se dissipado, deixando para trás uma clareza fria e implacável. Na manhã seguinte, a primeira ligação que Dale fez foi para a Prairie Innovations. Falou com o vice-presidente, com a voz desprovida de qualquer triunfo. Recusou a promoção para São Francisco. O vice-presidente expressou surpresa, depois compreensão, embora Dale não tenha oferecido nenhuma explicação concreta. O emprego dos sonhos, antes um caminho claro, agora parecia irrelevante, um eco distante. Seu futuro, que parecia tão bem definido, era agora uma tela em branco inquietante em seu vazio. Então ele ligou para Mike. Simplesmente disse: eu e a Sarah terminamos. Ela se mudou ontem à noite. Mike, coitado, não insistiu, não ofereceu clichês. Simplesmente perguntou: posso fazer alguma coisa, Dale? Precisa de ajuda para levar as outras coisas dela? Alguns dias depois, Mike apareceu com sua caminhonete. Eles empacotaram os pertences restantes de Sarah. Roupas, livros, alguns móveis que ela havia trazido para o apartamento, em caixas. Levaram tudo para um depósito nos arredores da cidade, o prédio de concreto empoeirado, um túmulo apropriado para os restos de uma vida. Encarar os pais dela foi mais difícil. O senhor e a senhora Miller moravam em uma casa térrea de tijolos bem cuidada, em um subúrbio tranquilo, o tipo de lugar que parecia imune às duras realidades da vida. Ele se sentou na sala de estar deles, com o aroma de pot-pourri impregnado no ar, e contou-lhes. O rosto do Sr. Miller, geralmente tão jovial, endureceu em uma máscara de incredulidade. A Sra. Miller, uma mulher que se orgulhava de sua família perfeita, cobriu a boca com a mão trêmula, os olhos marejados. Um caso, sussurrou finalmente a Sra. Miller, a palavra soando estranha em sua sala de estar impecavelmente arrumada. Com Joshua Wise, o namorado dela da faculdade, sua mente lutava para conciliar essa notícia com a imagem da filha perfeita que tinham. Então, a raiva começou, sutilmente se manifestando. Dale, eu já te disse, você trabalha demais. Sempre correndo atrás da próxima promoção, da próxima grande oportunidade. Você não passou tempo suficiente com ela. Você a afastou, não foi? Seu tom era acusatório, atribuindo a culpa diretamente a ele. Dale, exausto e abatido, sentiu um ressentimento profundo se instalar em seu estômago. Olhou para a mulher que um dia o acolhera como um filho.
Ela fez suas escolhas, Sra. Miller, disse ele, com a voz plana, desprovida de emoção. E essas escolhas não tiveram nada a ver com meu horário de trabalho. Ele não se alongou, não conseguiu detalhar o engano calculado, as mensagens zombeteiras. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Uma semana depois, Dale estava sentado no escritório do Sr. Harrison, um advogado de direito familiar conhecido por sua abordagem direta e pragmática. O escritório era todo de madeira escura e couro, silencioso e profissional. Dale relatou a história detalhando os e-mails, as mensagens de texto, toda a extensão da traição de Sarah. O Sr. Harrison ouviu, com a expressão impassível. Eles discutiram o processo de divórcio, a divisão dos bens do casal, o apartamento, as economias. Dale ficou sabendo das implicações financeiras do engano de Sarah, das complexidades legais da infidelidade na legislação de Illinois. Tudo parecia uma dissecação fria e objetiva de sua vida despedaçada. Então chegou a carta, do advogado de Sarah, uma solicitação formal de pensão alimentícia. A justificativa citava a renda mais alta de Dale, seu significativo potencial de ganhos e o sofrimento emocional de Sarah devido à separação. Dale leu as palavras, sua descrença inicial rapidamente se transformando em uma fúria fria e implacável. A audácia dela era de tirar o fôlego. Depois de tudo, depois das mentiras calculadas, do escárnio, do caso extraconjugal, ela ainda queria se beneficiar. Ela quer que eu pague pelo caso dela, disse ele ao Sr. Harrison, as palavras quase um sussurro, carregadas de descrença e desprezo. Ela quer que eu pague pelo sofrimento emocional. Ela causado meu. A manipulação contínua, mesmo agora, era uma afronta. Uma suspeita sinistra começou a se formar em sua mente. Ele começou a investigar mais a fundo os hábitos financeiros de Sarah, analisando suas contas conjuntas, extratos antigos e faturas de cartão de crédito. Começou a perceber padrões, pequenas discrepâncias que havia ignorado, compras que não conseguia justificar. Suas noites agora eram insones. O apartamento silencioso, uma vasta câmara de eco para seus pensamentos. A raiva fervilhava, uma chama constante e latente. A tristeza, uma dor surda no peito. Mas, por baixo de tudo isso, uma nova e fria determinação se fortalecia. Um desejo por justiça. Não apenas por si mesmo, mas para desmascarar a verdadeira natureza da mulher que amara. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de longas horas no escritório. Dale mergulhou nos detalhes do desenvolvimento de produtos, em planilhas e análises de mercado, em tudo que exigisse concentração intensa. O trabalho oferecia um alívio temporário, um ambiente controlado onde a lógica prevalecia, um contraste gritante com o caos de sua vida pessoal. Mas era apenas uma distração. A dor lancinante, a raiva, o gosto amargo da traição permaneciam, fervilhando sob a superfície, à espera de momentos de tranquilidade para ressurgirem. Ele evitava encontros sociais, especialmente aqueles que incluíam amigos em comum. A ideia de seus olhares de pena, suas perguntas sussurradas ou, pior ainda, seus julgamentos desinformados, era insuportável. Ele não suportava a ideia de ter que se explicar, ou pior, se defender, quando a verdade lhe parecia tão pesada e complexa. Sarah, no entanto, persistiu. Suas mensagens e ligações chegavam em um fluxo constante. Às vezes, eram de desculpas, repletas de súplicas lacrimosas por perdão e promessas de mudança. Outras vezes, ela se mostrava defensiva, atacando-o por sua frieza, por destruir tudo. E então vinham as exigências, principalmente em relação ao apartamento, à divisão dos pertences e ao apoio financeiro imediato. Ela pintava Clay como um erro, um lapso momentâneo de julgamento, insistindo que sentia falta de Dale, tentando reconstruir uma narrativa na qual ela era a vítima confusa e de coração partido das circunstâncias. Dale ignorou a maioria delas. Ele configurou um filtro no celular, enviando as mensagens dela diretamente para uma pasta separada. Ele não responderia, não conseguia, mas uma mensagem chamou sua atenção, uma reclamação casual sobre como tudo é caro e uma insinuação velada de que Clay tinha alguns projetos grandes, mas que demoravam para dar retorno. Um lampejo de algo frio e calculista se instalou em seu estômago. Algumas noites depois, ele encontrou Mike para tomar uma cerveja, numa tentativa de manter alguma aparência de normalidade. A conversa, como sempre, derivou para Sarah. Mike mencionou ter encontrado um antigo amigo da faculdade que conhecia Clay.
Aparentemente, Clay é arquiteto freelancer, disse Mike, girando a cerveja no copo. Bom no que faz, mas inconsistente, sempre atrás do próximo trabalho, nunca estável. Ouvi dizer que às vezes é uma verdadeira luta. Dale sentiu um choque. Trabalho freelancer, inconstante, financeiramente instável. Ele se lembrou de Sarah ao longo dos anos, sutilmente pressionando-o para pagar mais jantares, mais férias, mais despesas do apartamento. Você ganha mais, querido, ela dizia, com a mão no braço dele, a voz suave. Faz sentido que sua renda maior cubra isso. Na época, parecera lógico, um acordo razoável entre parceiros. Agora, parecia uma jogada calculada, um dreno silencioso. Naquela noite, ele chegou em casa e pegou seus extratos bancários antigos e faturas de cartão de crédito, espalhando-os sobre a mesa da cozinha. Revisou-os mês a mês, referentes ao último ano. Concentrou-se nos últimos 6 meses, o período do caso dela. Foi então que percebeu pequenos aumentos quase imperceptíveis em certas categorias. Gastos mais frequentes em restaurantes caros que ele não havia frequentado com ela. Aumento nas despesas com viagens curtas, de fim de semana, que ele presumia serem para os fins de semana com as amigas, ou conferências de trabalho dela. Saques inexplicáveis em dinheiro, despesas disfarçadas de jantares de integração da equipe, ou entretenimento para clientes, que não coincidiam com o que ele sabia sobre a agenda de trabalho dela, nem com as datas nas mensagens de texto de Mike. Uma constatação dilacerante o atingiu com a força de um golpe físico. Sarah não o estava traindo apenas emocional e fisicamente, ela também o estava traindo financeiramente. Usava os fundos que compartilhavam, a renda dele, para sustentar seu caso extraconjugal, para presentear Clay com presentes ou experiências extravagantes, ou simplesmente para complementar a renda instável de Clay. O pensamento lhe embrulhou o estômago. Não era apenas traição, era roubo. Ele compilou um registro meticuloso, cruzou as despesas suspeitas com as datas dos e-mails que encontrara, as reuniões do clube do livro, os eventos de trabalho até tarde dos quais lhe haviam falado. Os padrões eram inegáveis, arrepiantes em sua precisão. Um jantar caro numa terça-feira à noite, coincidindo com uma reunião do clube do livro, que era claramente uma mentira. Uma viagem de fim de semana para uma pousada a 2 horas de distância, disfarçada de um retiro de bem-estar individual. As evidências se acumulavam peça por peça, com muito cuidado. Ele levou suas descobertas ao Sr. Harrison. O advogado ouviu atentamente, seu olhar se tornando mais penetrante a cada despesa detalhada que Dale apresentava. Isso muda tudo, Dale, disse o Sr. Harrison com voz grave. Não se trata apenas de infidelidade, trata-se de possível má conduta financeira, deturpação de bens conjugais e possivelmente até fraude. Se pudermos provar que ela estava usando os fundos do casal para sustentar um amante, especialmente se ele era financeiramente dependente em alguma medida, isso enfraquece seriamente o caso dela para a pensão alimentícia e fortalece o nosso para a divisão de bens. O Sr. Harrison aconselhou a coleta de mais provas. Especificamente, ele queria comprovação da situação financeira de Clay, extratos bancários, registros de emprego, qualquer coisa que pudesse demonstrar sua instabilidade, e quaisquer transferências diretas ou presentes significativos que Sarah pudesse ter feito a ele. Uma nova determinação se fortaleceu dentro de Dale. Não se tratava mais apenas de escapar dos destroços do casamento. Tratava-se de justiça. A exigência de pensão alimentícia por parte de Sarah, somada a essa nova evidência de fraude financeira, soou como um insulto final e insuportável. Ele se certificaria de que ela pagaria um preço justo, um preço que ia além de um simples divórcio consensual. Ele exporia cada camada de sua mentira. Dale começou a investigar a vida profissional de Clay. Tudo começou de forma sutil, com noites em claro vasculhando fóruns de arquitetura online, perfis do LinkedIn e registros comerciais locais. Ele também usou sua própria rede de contatos, fazendo perguntas discretas a pessoas do ramo que pudessem ter cruzado o caminho de Clay, ou Joshua Wise, como parecia ser seu nome legal. Descobriu que Clay de fato tinha a reputação de ser um arquiteto talentoso, embora um tanto quanto instável. Havia um histórico de projetos promissores que nunca se concretizaram, um padrão de troca frequente de escritórios e uma atmosfera geral de instabilidade financeira. Seu trabalho era artístico sim, mas raramente lucrativo e frequentemente atrasado.
Daley percebeu que Sarah não havia sido atraída apenas pela suposta liberdade artística e charme boêmio de Clay. Ela também havia se tornado, inicialmente sem saber, uma mecenas discreta, subsidiando seu estilo de vida com os fundos que compartilhavam, enquanto o apresentava como um profissional bem-sucedido, ainda que pouco convencional. Essa nova camada de engano solidificou a imagem de sua manipulação. Ele também confirmou, por meio de um conhecido em comum que via Sarah ocasionalmente, que seus problemas com Clay eram de fato reais. Ela chegou a morar com ele por um tempo. O amigo mencionou casualmente, sem saber do contexto completo. Mas depois ela voltou para a casa dos pais. Disse que o apartamento dele era um lixão e que era impossível conviver com ele porque ele nunca tinha dinheiro para nada. A confirmação casual provocou outra onda de fria satisfação em Daley. Sarah finalmente estava sentindo as consequências de suas escolhas. Então veio a ligação de Sarah. Sua voz estava frenética, tingida de pânico, não sobre ele ou a vida que compartilhavam, mas sobre o trabalho dela. Daley, eu não sei o que fazer. Estão rolando boatos na Harvest Creative sobre mim e o Clay. Isso está afetando minha reputação. Meus projetos estão sendo questionados. Estão falando em reestruturar minha equipe. A indignação em sua voz era quase cômica. Ela parecia genuinamente perplexa com o fato de suas ações, antes restritas a e-mails secretos e reuniões clandestinas, estarem agora tendo repercussões públicas e profissionais. Daley ouviu, uma estranha e silenciosa satisfação o invadindo. As consequências naturais de suas ações estavam começando a se manifestar, sem qualquer intervenção direta dele. Mas isso não bastava para a traição financeira. Ele sabia que precisava agir, não por vingança mesquinha, disse a si mesmo, mas para garantir a responsabilização, especialmente pela fraude calculada em relação às finanças compartilhadas. Começou a elaborar um plano, frio e preciso. O foco era expor estrategicamente o relacionamento deles, aproveitando as informações meticulosas que havia coletado, mas sem violar diretamente as leis de privacidade ou se envolver em qualquer coisa que pudesse ser interpretada como assédio. Seu plano envolvia uma campanha discreta, quase imperceptível, em forma de sussurros. Ele selecionou alguns contatos-chave do setor, pessoas com conexões tanto na comunidade publicitária quanto na arquitetônica de Chicago, e que entendiam o valor da reputação e da conduta ética. Ele não enviou e-mails anônimos nem fez ligações diretas. Em vez disso, certificou-se de ser visto com certas pessoas, conversando casualmente, permitindo que uma preocupação sobre o julgamento profissional de um conhecido em comum fosse sutilmente expressa. Ele garantiu que as informações compartilhadas fossem factuais, verificáveis e apresentadas de forma a destacar a má conduta profissional e a impropriedade financeira, e não apenas o drama pessoal. A narrativa que ele cuidadosamente elaborou era sobre uma profissional de publicidade que comprometeu sua integridade e responsabilidade financeira por um caso extraconjugal com um arquiteto pouco confiável. Ele discutiu o plano, em linhas gerais, com o Sr. Harrison. O advogado, sempre cauteloso, alertou contra qualquer coisa que pudesse ser vista como retaliação, mas concordou que as provas de fraude financeira e as implicações para o patrimônio conjugal eram fundamentais no processo de divórcio. Concentre-se nos fatos, Dale, nos fatos financeiros, aconselhou o Sr. Harrison. É isso que importa no tribunal. A fúria de Dale não era mais um fogo ardente e cegante. Era uma raiva fria e calculada, afiada como uma lâmina fina. Não se tratava mais apenas de sua dor, embora essa dor ainda fosse uma companheira constante. Tratava-se de responsabilizar alguém. Pela destruição deliberada da vida que compartilhavam, pelas mentiras calculadas, pela manipulação financeira descarada. Ele sentiu uma estranha mistura de apreensão e satisfação sombria quando a primeira peça de dominó foi silenciosamente, quase imperceptivelmente, empurrada. O jogo, ele percebeu, havia realmente começado. Esta é uma história sobre as teias complexas que tecemos e as escolhas custosas que fazemos. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Os sussurros na Harvest Creative transformaram-se em conversas abertas. Rumores sobre o caso de Sarah, agora explicitamente ligado a Clayton Davis, começaram a circular, deixando de ser sussurrados. Daley ouviu fragmentos através de Mike,
que havia recebido informações de colegas que ainda trabalhavam na agência de Sarah. Um cliente importante, uma empresa conservadora do meio-oeste americano, expressou desconforto em trabalhar com Sarah em um novo projeto delicado que envolvia valores familiares. Sua integridade estava sendo questionada. Sua imagem profissional, antes impecável e confiável, estava visivelmente se deteriorando. Então veio a ligação frenética de Connie, uma das amigas mais antigas de Sarah. A mesma Connie que havia rido no grupo de bate-papo. Dale, você precisa parar com isso, implorou Connie, com a voz embargada pelo pânico. A Sarah está desmoronando. Ela está perdendo clientes, quase foi colocada em liberdade condicional. Por favor, ela está um caos. Dale respirou fundo. Era um momento. Connie, disse ele, com a voz calma. Sarah chegou a te contar sobre os e-mails, as mensagens? Sobre como ela planejava usar meu emprego em São Francisco para me fazer de vilão. Ele ouviu um suspiro agudo do outro lado da linha. Ela te contou como usou meu dinheiro, nossas contas conjuntas, para pagar os encontros dela com o Clay? Viagens, jantares caros? Enquanto vocês riam disso, ele expôs os fatos, não com raiva, mas com uma precisão silenciosa e devastadora. Ouviu Connie gaguejar com um genuíno choque na voz. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela era sua amiga, Connie, e ela zombou de mim e roubou de mim, com você sabendo. Connie, pela primeira vez, viu a verdadeira profundidade da traição de Sarah, além do caso superficial. A conversa terminou abruptamente, sem que Connie conseguisse se defender. Do lado de Clay, o efeito dominó também começava a se manifestar. Clayton Davis, como preferia ser chamado profissionalmente, começou a sofrer reveses profissionais tangíveis. Um potencial cliente de alto perfil, um incorporador imobiliário local conhecido por seus valores comerciais tradicionais, desistiu de um projeto lucrativo. O assistente do incorporador havia mencionado discretamente rumores inquietantes sobre a confiabilidade financeira e a ética profissional de Davis. Nada concreto, apenas o suficiente para causar hesitação, para plantar sementes de dúvida. Dale garantiu que nenhuma ligação direta jamais apontasse para ele. A informação havia sido disseminada por canais que tornavam impossível rastreá-la, mantendo sua plausível negação. Ele simplesmente observou a tempestade que silenciosamente desencadeara, acompanhando seu rastro destrutivo. No processo de divórcio, o Sr. Harrison usou as provas de infidelidade financeira reunidas por Dale como uma ferramenta cirúrgica. As exigências de Sarah por pensão alimentícia, antes descaradas, agora pareciam ridículas. O Sr. Harrison apresentou extratos bancários meticulosamente detalhados, faturas de cartão de crédito, as datas correspondentes aos e-mails de Clay e as falsas reuniões do Clube do Livro. Ele argumentou, com lógica fria, que Sarah havia usado sistematicamente os bens do casal para financiar seu caso extraconjugal, subsidiando efetivamente o estilo de vida do parceiro, tornando nula e sem efeito qualquer alegação de sofrimento emocional ou necessidade de pensão alimentícia. O processo tornou-se cada vez mais acirrado. A advogada de Sarah, uma mulher perspicaz, mas visivelmente frustrada, lutava para defender as reivindicações financeiras de sua cliente diante dos registros irrefutáveis de Dale. Desesperada, Sarah finalmente quebrou o protocolo e confrontou Dale diretamente no corredor do tribunal após uma audiência acalorada. Seu rosto estava abatido, seus olhos tomados por fúria e medo. "Você está fazendo isso, não é?" sibilou ela com a voz baixa e venenosa. "Você está por trás de tudo isso. Você está arruinando a minha vida, a minha carreira. Você está tentando me destruir." Dale olhou para ela com uma expressão calma, quase distante. A mulher à sua frente era uma estranha, despida das ilusões cuidadosamente construídas. "Você mesma fez isso, Sarah", disse ele com a voz plana, desprovida de raiva, mas carregada de uma firmeza inegável. "Estou apenas mostrando a todos o que você é." Ele passou por ela, deixando-a sozinha, com a acusação pairando no ar viciado do corredor. O desgaste emocional para Dale foi imenso. A vigilância constante, o desvendamento do seu passado, a acrimônia do divórcio, tudo era exaustivo. No entanto, havia uma satisfação sombria em observar a verdade, peça por peça, se revelar lentamente. Ele sentia uma silenciosa vindicação. Seus pais, que inicialmente hesitaram em compreender a profundidade da traição de Sarah, agora viam toda a sombra extensão do seu engano.
Ele lhes mostrara as provas, os documentos, os fatos concretos. A simpatia inicial que sentiam por Sarah desapareceu, substituída por apoio incondicional ao filho. "Estamos aqui para você, Dale", dissera sua mãe, apertando o braço dele com força. Ela fez a sua escolha. Dale sabia que aquilo não era o fim. A etapa final se aproximava, e ele compreendia, com uma certeza arrepiante, que o pior ainda estava por vir para Sarah e Clay. As consequências continuaram a se acumular. Sarah recebeu um aviso formal. Foi colocada em período de experiência na Harvest Creative. Sua lista de clientes foi drasticamente reduzida, e sua tão esperada promoção a diretora de criação foi categoricamente cancelada. A empresa alegou a necessidade de reavaliar a liderança interna em meio a recentes mudanças. Sua carreira, antes tão vibrante e promissora, agora estava estagnada, potencialmente arruinada. Do outro lado da cidade, o escritório de arquitetura de Clayton Davis também perdeu um contrato importante, um empreendimento residencial multimilionário. A justificativa oficial foi redefinição de prioridades orçamentárias, mas os boatos que Dale ouviu por meio de seus contatos confirmaram que preocupações com a reputação e uma suposta instabilidade profissional eram as verdadeiras culpadas. A liberdade artística de Clay, de repente, parecia um caos irresponsável. O advogado de Dale, Sr. Harrison, apresentou a proposta final de acordo ao advogado de Sarah. Era um documento contundente, significativamente reduzido em relação às suas exigências iniciais, audaciosas, de pensão alimentícia e uma parte substancial dos bens de Dale. As evidências de má conduta financeira, os registros meticulosamente compilados de seus gastos durante o caso extraconjugal haviam dizimado seu poder de barganha. Sarah, por meio de seu advogado, rejeitou imediatamente a oferta. Ela ainda acreditava que poderia salvar algo, agarrando-se a uma falsa sensação de direito, uma esperança desesperada de que pudesse enganá-lo. Ela diz que é insultante. Transmitiu seu advogado ao Sr. Harrison, com um tom de cansaço na voz. O Sr. Harrison, por sua vez, fez um alerta contundente. "Diga à sua cliente que, se ela levar isso a julgamento, apresentaremos todas as provas em audiência pública. Os e-mails, as mensagens de texto, os registros financeiros, a extensão total do caso extraconjugal e a fraude financeira. Será um espetáculo público. A reputação dela, o que restar dela, será completamente destruída." A pressão sobre Sarah aumentou. Seus pais, consternados pelos rumores e pelas graves implicações legais que o Sr. Harrison havia descrito, finalmente intervieram. Dale soube por Mike que eles haviam insistido, sem rodeios, para que Sarah aceitasse a realidade de sua situação. A visão da filha perfeita que tinham foi irremediavelmente destruída. Clayton, vendo sua própria carreira desmoronar ao seu redor, começou a se distanciar. Dale os viu juntos uma vez, de longe, do lado de fora de uma cafeteria. A postura de Clay era rígida, seu rosto marcado pelo ressentimento. Sarah parecia perturbada, tentando interagir com ele, mas ele se afastou, claramente relutante em compartilhar os danos colaterais de suas escolhas. O breve vislumbre confirmou o que Dale já sabia. O caso, nascido do engano, agora estava ruindo sob o peso de suas consequências. Dale observou, distante, o mundo cuidadosamente construído por Sarah desmoronar. A comemoração da equipe no The Grain House na noite em que ele encontrou os e-mails tinha sido o começo do fim. Este era o acerto de contas amargo e inegável. Então, o telefone dele tocou. Era Sarah. Sua voz, quando falou, não era raivosa nem exigente, mas verdadeiramente quebrada, embargada pelas lágrimas. A mulher vibrante que ele amara, substituída por uma estranha endurecida e desafiadora, agora era apenas uma casca vazia. "Dale", ela soluçou, a voz rouca e áspera. Eu assino. Só faça parar, por favor." Ela admitiu a derrota, completa e absolutamente. O divórcio foi finalizado algumas semanas depois. O acordo foi muito menos favorável para Sarah do que ela jamais imaginara, principalmente devido às provas meticulosas de má conduta financeira apresentadas por Dale. Ela recebeu uma fração do que havia exigido, um reflexo claro da avaliação do juiz sobre sua culpabilidade. Dale não sentiu triunfo, apenas um alívio exausto, um cansaço profundo e persistente. A batalha havia terminado, a guerra vencida.
mas as cicatrizes, as feridas profundas e irregulares da traição permaneceram, gravadas na trama de sua vida. Ele viu Sarah uma última vez no tribunal. Ela estava sozinha, esperando por seu advogado. Seus ombros estavam curvados. Suas roupas, antes vibrantes, agora pareciam sem graça e mal ajustadas. Seus olhos estavam fundos, desprovidos do brilho que ele se lembrava. A mulher vibrante e ambiciosa por quem ele se apaixonara havia desaparecido, substituída por uma sombra de ruína auto-infligida. Ele passou por ela sem dizer uma palavra, sem sequer olhar, deixando-a enfrentar as consequências frias e vazias de suas escolhas. O divórcio estava finalizado, o papel assinado. No entanto, após tudo isso, Dale se viu confrontado por uma profunda sensação de vazio. A adrenalina que o impulsionara durante os meses de investigação e batalhas judiciais havia desaparecido, substituída por uma profunda melancolia. A luta terminara, mas o silêncio retornara, mais frio e oco do que antes. Ele tentou se reconectar com a vida, recuperar alguma aparência de normalidade. Saiu com Mike para tomar cerveja, assistir a um jogo, conversar sobre trabalho. Mas, inevitavelmente, as conversas voltavam ao mesmo ponto. Para Sarah, para Clay, para as perguntas. Como ela pôde fazer isso? Mike perguntava, balançando a cabeça. Como você não percebeu? A dor persistente, uma dor surda sob as costelas, ressurgia. A notícia chegou novamente por meio de Mike, que a ouvira de um ex-colega da Harvest Creative. Sarah havia sido oficialmente demitida. A empresa alegou diferenças irreconciliáveis de conduta profissional e queda de desempenho. À sombra do escândalo, os rumores sobre seu caso extraconjugal e as irregularidades financeiras haviam se tornado muito presentes, prejudicando demais sua reputação profissional. Clayton Davis, Dale soube por meio de um contato distante, estava à beira da falência. Sua carreira de arquiteto em Chicago estava irremediavelmente arruinada. Ninguém queria trabalhar com ele. Ele havia discretamente empacotado seu modesto escritório e deixado a cidade, destino desconhecido, mais um fantasma na cidade. Connie, ainda lidando com sua própria cumplicidade, entrou em contato com Dale algumas semanas após o divórcio. Sua voz era sombria. Sarah voltou a morar com os pais, relatou, quase se desculpando. Ela não está bem, fica só sentada, não sabe o que fazer. A mulher outrora ambiciosa, tão determinada a conquistar o mundo da publicidade em Chicago, agora estava à deriva, envergonhada, de volta à casa suburbana, seus sonhos reduzidos a pó. Uma semana depois, chegou uma carta. Era da Sra. Miller. Não era um documento legal, mas uma nota escrita à mão. Estava repleta de tristeza e um pedido de desculpas sincero, ainda que tardio. Dale, eu estava errado. Deixei que meu orgulho e meu amor por Sarah me cegassem. Sinto muito pelo que você passou. Esperamos que você encontre paz. As palavras, embora tardias, ofereceram um pequeno e silencioso alívio. O peso total da traição, a intrincada teia de enganos, finalmente o atingiu em cheio. Ele percebeu que as feridas eram mais profundas do que apenas raiva. Eram feridas de luto, luto pela vida que ele pensava ter, pelo futuro que havia planejado meticulosamente, pela mulher que ele acreditava conhecer. Decidiu iniciar a terapia para desatar os nós emaranhados da mágoa e da confusão, para processar a profunda perda. Lentamente, com cuidado, ele se reconectou com outros amigos, com sua própria família, permitiu-se ser vulnerável, falar sobre a dor profunda, aceitar o apoio silencioso deles. Aprendeu a se apoiar neles, a deixar que compartilhassem o fardo. Mas, nos momentos de silêncio, uma luta diferente emergia. Ele se via debatendo com a moralidade de seus atos. Teria ido longe demais? Seu desmantelamento metódico da vida de Sarah, sua exposição calculada dela e de Clay, era apenas uma máscara para a vingança? Ele queria justiça, sim, pela traição financeira, pela crueldade emocional. Mas a extensão da ruína deles, o colapso total de seus mundos, às vezes parecia desproporcional. Ele refletia sobre o tema de pagar o preço que o motivava. Sarah e Clay inegavelmente pagaram um preço alto, mas ele também pagara, e continuava a pagar, um imenso preço emocional pelas escolhas deles e pelas suas próprias. Ele começou a esvaziar o apartamento, o ato final e doloroso. Removeu os últimos vestígios de Sarah, empacotando as lembranças compartilhadas em caixas para doação, para guardar, para descartar. Estava se preparando para vender o apartamento, para deixar Chicago. A cidade
outrora um símbolo de sua vida a dois, de ambição e possibilidades, agora parecia contaminada, um lugar de fantasmas e sonhos despedaçados. Ele precisava ir embora, precisava de um novo começo, longe dos ecos da traição. Dale vendeu o apartamento em Chicago. A transação foi rápida e sem incidentes, um rompimento final e impessoal dos laços com uma vida que já não existia. Ele aceitou um novo cargo, menos exigente, na Prairie Innovations, não em São Francisco, que agora lhe parecia uma relíquia de uma existência diferente, mas em uma cidade menor do meio-oeste, algumas horas mais perto da família. Era um lugar mais tranquilo, com ruas arborizadas e um ritmo mais lento. Ele encontrou uma casa pequena e aconchegante nos arredores da cidade, com um quintal modesto e um balanço na varanda. Era um contraste gritante com o agitado horizonte de Chicago, com o apartamento apertado e caro. Este novo lugar parecia um santuário, um refúgio para a solidão e a reconstrução. O silêncio ali era diferente, não o silêncio pesado e opressivo de um apartamento abandonado, mas uma quietude suave e expansiva, quebrada apenas pelo canto dos grilos ou pelo murmúrio distante do cortador de grama do vizinho. Lentamente, com cuidado, Dale começou a redescobrir suas paixões. Passou mais tempo ao ar livre caminhando pelas trilhas locais, pescando nos rios tranquilos. Voltou a ler por prazer, perdendo-se em histórias que ofereciam escapismo, não um reflexo de sua própria dor. Conectou-se com sua nova comunidade, cautelosamente a princípio, depois com um crescente senso de pertencimento. Fez trabalho voluntário na biblioteca local, ingressando em um clube do livro, desta vez um de verdade, ocasionalmente por meio de Mike ou Connie, que ainda entravam em contato de vez em quando. Ele recebia notícias de Sarah. Ela estava trabalhando em um emprego modesto em uma agência de publicidade regional, bem diferente de suas ambições na Harvest Creative. Ela ainda morava com os pais, uma mulher outrora ambiciosa, agora aparentemente humilhada por sua queda, vivendo uma vida tranquila, desprovida de suas antigas aspirações. Dale sentiu uma pena distante, um leve resquício de arrependimento pelo futuro brilhante que ela havia desperdiçado, mas nenhum ódio persistente. A fúria havia se dissipado como uma tempestade que passa, substituída por uma aceitação calma e serena. Ele passava longas noites no balanço da varanda, observando o vasto céu do meio-oeste se estender acima dele, as estrelas brilhando mais intensamente ali, longe das luzes da cidade. Refletia sobre a natureza da confiança, da traição e, por fim, do perdão. Percebeu que perdoar não significava esquecer, nem mesmo desculpar as ações dela. Significava deixar de lado a raiva, o ressentimento corrosivo que o consumira por tanto tempo. Significava permitir-se curar, seguir em frente. Ele começou a namorar casualmente, com cautela. As feridas ainda estavam lá, cicatrizes finas sob a superfície, mas já não ditavam o seu futuro. Ele foi honesto sobre o seu passado, sobre a traição, a dor. Algumas mulheres se afastaram, intimidadas pelo peso disso. Outras o ouviram, compreendendo, oferecendo uma mão amiga, um momento de tranquila companhia. Ele não buscava grandes paixões, ainda não. Apenas conexão, honestidade, uma reconstrução serena da fé. Ele encontrou uma paz profunda na simplicidade de sua nova vida, muito distante da ambição implacável, dos enganos complexos e do glamour superficial que antes definiam seu mundo. A busca incessante por mais, o esforço constante, pareciam distantes, quase irrelevantes agora. A história termina com Dale, sentado na varanda, observando uma tempestade de fim de tarde se formar no horizonte, o ar carregado com a promessa de chuva. Uma figura solitária, sim, mas não mais derrotada. Marcado, certamente, mas resiliente. Ele entendia agora que pagar o preço era uma jornada complexa e multifacetada, não apenas um destino para Sarah e Clay, mas para ele também. E que a vida, apesar das duras lições, apesar das profundas perdas, sempre oferecia a promessa silenciosa e inabalável de um novo começo. Dale sentou-se em seu novo balanço de varanda, a madeira rangendo suavemente sob seu peso, contemplando os tranquilos campos do meio-oeste. O sol se pôs no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Ele havia construído essa nova vida, tijolo por tijolo, com esmero, a partir das cinzas da traição. A raiva havia desaparecido, substituída por uma compreensão serena da fragilidade humana, inclusive a sua própria. Ele sabia que Sarah e Clay haviam pago um preço, suas ambições e reputações destruídas.
mas ele também carregava as cicatrizes, uma lembrança permanente da confiança quebrada. Ele respirou fundo, o aroma da grama recém-cortada e dos campos de milho distantes enchendo seus pulmões. A vida lhe ensinara lições duras, desfazendo ilusões, forçando-o a confrontar o lado sombrio dos relacionamentos humanos. Contudo, ali estava ele, não destruído, mas reconstruído, mais forte de uma forma que jamais imaginara. O futuro permanecia incerto, mas pela primeira vez em muito tempo parecia ser seu.